Por visão geral, nos referimos à capacidade de enxergar as coisas dentro de um todo, incluindo a si mesmo. E aí você, por exemplo, você tem a empatia. A empatia, você tenta se colocar no lugar do outro, né? Se colocar na dor do outro, na preocupação, nas ansiedades do outro. Mas para isso você tem que como que sair de si mesmo, né? Então, se você está olhando só da sua perspectiva, você fala, não, isso aí que é isso, esse irmão está sofrendo por besteira, isso é fácil, isso é bobagem, isso aí não é nada. Só que você está olhando a partir da sua própria perspectiva, na qual muitas das vezes aquilo que é uma dificuldade para aquele irmão, você tira de letra. E aí entra até a construção do seu caráter, a sua personalidade, né? Aquilo que te atrai, quais são as suas tentações, quais são as suas fraquezas. E aí, quando você olha só da sua perspectiva, você nunca consegue compreender o outro. Você nunca consegue compreender onde está a dificuldade do outro. E você não consegue comunicar, não consegue se ligar com ele, a ponto de ajudá-lo. Então, onde entra a necessidade de você ter uma visão geral. Você tentar se colocar no lugar dos outros, né? Tentar olhar de fora, né? Ou alguns até colocam que é pensar fora da caixa, né? Apesar que esse negócio já foi bem criticado, essa coisa de pensar fora da caixa. Mas é uma tentativa, né? De fazer você compreender essa necessidade de olhar para outros fatores, né? Olhar para outras situações, que nem tudo é conforme o seu próprio entendimento, nem tudo é conforme aquilo que você entende da vida. Então, quando você pelo menos se esforça para fazer isso, você chega a compreender muitas situações e chega a entender muitas dificuldades, para poder ajudar, então, as pessoas nessas dificuldades. E aí, do líder é requerido esse tipo de visão. Essa é a visão de Deus, diferentemente do homem que só consegue ver em parte. Então, vê parcialmente. 1 Coríntios 13:9. Deus vê as partes e o todo simultaneamente. Ele, além de ser oniconhecedor, ele cria aqui uma palavra, né? Conhecedor de tudo, que é onisciente, na verdade. Ele criou essa palavra aqui, mas já tem a palavra certa. Onisciente das coisas, é autoconhecedor de si mesmo. Muito bem. O homem, além de não possuir um conhecimento completo das coisas, não conhece a si próprio. Isso aqui é uma grande verdade. Aqui cabe bem o aforismo de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. No contexto, a página 37. No contexto do nosso estudo, o líder precisa conhecer suas virtudes e suas fraquezas. Na sua visão, ele deve sempre levar isso em consideração. Aí, quando ele trata acerca dessas coisas, é interessante a gente olhar para o seguinte, que a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus é imprescindível. O Espírito Santo de Deus, como dito por Paulo, sonda até as profundezas de Deus, só para você entender do que nós estamos falando. Então, Deus, esse ser transcendente, né? Esse ser insondável, esse ser extraordinário, maravilhoso, eterno, e o Espírito Santo de Deus sonda até as profundezas de Deus. Então, quando você se depara com essa realidade, você fala, como eu perco, como eu estou deficiente quando eu me fecho à influência do Espírito Santo de Deus. Quando eu tento tomar decisões baseadas só nos meus dogmas. Então você constrói alguns dogmas. As coisas são assim porque são assim. São assim porque eu quero. São assim porque meu pai falou, porque minha mãe falou. Porque era assim na terra de onde eu vim. Né? Lá dos cafundó do Judas, de onde você veio. Era assim. Aí você pensa que o mundo inteiro vai se adaptar aos seus dogmas. E é onde você tenta fazer o mundo caber dentro da sua diretriz. Você vai estar muito deficiente, né? A sua linguagem vai estar muito defasada. É quando você não consegue compreender as pessoas e não consegue se fazer compreender por elas. Porque você está falando uma linguagem totalmente inadequada. E é onde, quando você mesmo nas suas limitações, você se coloca como sensível ao Espírito Santo de Deus, e aí as pessoas são uma preocupação real para você. Por que a pessoa está sofrendo assim? Por que aquela pessoa não evolui? Por que aquela pessoa não se empenha naquilo que ela está fazendo? As pessoas são uma preocupação real para você. O que você faz? Você não tem como abrir a cabeça delas e olhar. Então você ora. Você começa a orar, começa a interceder. Você começa a clamar para que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente, para que você consiga ajudá-la. É onde o Espírito Santo de Deus te coloca diante de certas situações para a sua evolução. Quer ver com quem ele fez isso? Um trabalho extraordinário, a pedagogia do Espírito Santo de Deus. Com Pedrão, pescador, turrão, né?
que viveu durante boa parte da vida dele numa realidade muito simples, na qual ele tinha um barco, entrava no seu barco, ia para dentro do mar da Galileia, enfrentava tempestades, tentava achar os cardumes de peixe, jogava aqui, não tem, tira, joga lá, não teve, dessa vez não veio nada, na outra vez ele vai, achou, pronto, aí traz um monte de peixe, aí vende, parte consome e por aí vai. A realidade dele é simples, é muito simples. Então ele lidava somente com esses problemas. Assim, não esteve exposto a uma coisa muito mais dinâmica e muito mais complexa, que é ser líder, de ser referencial para um grande grupo. Então o que acontece? Pedro, ele parte para essa iniciativa, e Cristo sonda os corações, sabia exatamente disso, ele parte para essa iniciativa com algumas travas ainda, com algumas limitações. É onde ele vai começar a ter os primeiros conflitos. E aí é onde você começa a perguntar, poxa, mas Jesus não sabia que esse homem ia ter esses problemas, essas dificuldades? Sim, meu irmão, ele sabia. Só que ele sabia que ali estava o material certo para trabalhar. Porque muitas das vezes ele encontra numa pessoa dessa o que não encontra aquilo que a gente vê nas bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito. Já parou para pensar? Inclusive até algumas narrativas aí, tanto comunistas, tentam usar bem-aventurados pobres. Não, meu irmão, calma, não é pobre financeiramente, pobre de espírito. O que é um pobre de espírito? O que é um rico de espírito? Friedrich Nietzsche, um cara riquíssimo de espírito, ele se acha quase um deus. Ele escreveu algumas coisas até interessantes, mas dentre elas o Anticristo, tem outros livros que ele escreveu que certamente não vou lembrar o nome, mas tem o Anticristo, tem o Super-Homem, tem Assim Disse Zaratustra. Dentre esses livros que ele escreve, a argumentação que ele constrói, inclusive era filho do pastor, hein? Ele coloca a religião como muleta dos miseráveis. O que é a religião? É o meio dos fracos limitar a ação dos fortes. É onde ele, na lógica construída a partir do livro do Super-Homem, ele fala que o forte tem que se impor pelo direito mesmo que ele tem a partir da força que tem, de se impor, de dominar. Então, se ele tem força para dominar, que domine. Né? Ele não tem que se ver limitado à honra, limitado à moral, limitado à ética. Não. É onde ele coloca esse contrassenso em relação às ideias religiosas. Aí Marx vai totalmente ao contrário, que a religião é uma forma do clero e da nobreza se impor sobre a massa populacional. Então, os dois órgãos tentam ver o pior e cada um vê o pior do seu próprio modo. Um dizendo que o fraco tentando limitar o forte. Tem que ser misericordioso, tem que ser bondoso, tem que ser caridoso. Não, tudo isso é coisa para limitar a ação dos poderosos. Se você tem poder, você não tem que respeitar nada. Então você domina, você faz o que você quiser. Quando você olha para esses caras, eles se entendem muito ricos, né? Eles se entendem muito sábios. Você quer entender como é que um intelectual, o primeiro contato que ele tem com a Bíblia, você lê Confissões de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona. Quando você lê, obrigado, hein? Você lê Confissões de Agostinho, ele deixa ali muito claro que o primeiro contato que ele teve com a Sagrada Escritura, através da mãe dele, que é a Mônica, claro, a Igreja Católica chama de Santa Mônica, né? Através da mãe dele, ele era retórico, né? 400 e pouco da era cristã. Ele era professor de retórica. O cara que tinha habilidade da retórica era aquele que podia entrar no tribunal romano e lidar com os magistrados, porque ele tinha a linguagem adequada. Ele sabia interagir com os caras, sabia discursar, sabia se colocar corretamente. Ele era retórico, ele era professor, no caso da Antagaste, na cidade dele, norte da África. Aí depois ele viu que ali não ia ter muito futuro e ele foi para Milão. E aí quando ele foi para Milão, ele teve contato com Ambrósio, que é onde ele vai ter aqueles grandes exponenciais do Evangelho. E aí ele passou pela escola neoplatônica, se envolveu com o maniqueísmo, um tempo que o maniqueísmo entendia que havia duas forças no universo, a de Deus e do diabo, e os dois estavam numa guerra constante. E aí havia como yin e yang, havia esse equilíbrio e desequilíbrio entre o bem e o mal. Então ele um tempo passou no maniqueísmo, até que depois se desiludiu. E aí chegou um momento da vida dele que ele estava totalmente desorientado na vida. Ele estava totalmente sem força, sem iniciativa, sem vontade, sem desejo de viver mais, porque ele não tinha sentido para a vida. Ele não tinha sentido. E aí ele fala que numa crise dessas aí, em que o cara pode até se matar,
numa situação dessa, numa crise existencial dessa, ele narra em Confissões que ele diz que ele ouviu uma voz que dizia para ele, toma e lê. Quando ele se atenta para onde vinha aquela voz, ele acha a Bíblia da mãe dele. E aí ele vai e começa a ler. Eu não lembro o texto, que eu acho que é um texto de Romanos, semelhante a Lutero, também em contato com a carta de Paulo aos Romanos. Ele se encontra com o manancial de sabedoria. Agora, qual era o manancial de sabedoria que havia na Bíblia? Não era complexidade. A Bíblia não é um livro de complexidade literária. Você tem livros muito mais complexos que a Bíblia nesse sentido, né? Os Upanishads dos hindus, né? O Avesta do zoroastrismo. Você tem livros assim, uma complexidade extraordinária. A narrativa da Bíblia é simples nesse sentido, mas é profunda no sentido de que ela é rica. Agora, onde está a riqueza dela? A riqueza espiritual. Através dela você tem a boca de Deus falando com você, falando de forma compreensível, para que você de fato compreenda e se envolva no universo de Deus. E é onde você tem o pobre de espírito que Cristo falou. O rico de espírito diz, eu estou suficiente na minha inteligência. Eu estou suficiente eu sou autossuficiente, não preciso disso. Rico sou, enriquecido estou. Exatamente. Dispensa. Não preciso dessas besteiras. O pobre de espírito diz, não, eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso ser orientado, eu preciso ser preenchido, né, do amor de Deus. E é onde ele tem espaço, que é o que Jesus encontrava em Pedro. O turrão, o pescador, aquela pessoa inapta para essas funções, foi a pessoa que permitiu ser ensinada. O que se Jesus talvez chamasse um acadêmico, ele, não, isso aqui não é bem assim, não, isso aqui se fizer de outro jeito e tal, não ia ter a humildade para ser ensinado. E onde, quando o Espírito Santo de Deus quer trabalhar com Pedro, o que ele faz? Pedro está num lugar dormindo, e aí tem o problema dos gentios e dos judeus. Pedro está voltado para os judeus, só que o evangelho não é só dos judeus, o evangelho é para o mundo inteiro. O mundo gentílico, que é a grande maioria, tá certo? Da igreja. E aí, como fazer Pedro entender? E aí o Espírito Santo de Deus traz aquele sonho, aquela visão, né? Um lençol desce do céu. E aí o lençol se abre diante dele, tem vários animais considerados imundos na alimentação judaica, né? No kosher, né? Alimentações que são prescritas na Escritura. E aí a voz diz, mata e come. E aí Pedro, na sua natureza tão verdadeira, né? Tão simples, ele diz, Senhor, nunca comi nada impuro. Ele diz isso para Deus, para o próprio Deus, tipo corrigindo a Deus, fala, Senhor, a tua lei, né, conforme a tua lei, eu nunca comi nada impuro. E aí a resposta, que assim acabou, mudou o mundo de Pedro, destravou algo na mente dele, que estava o limitando. Não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Ele não está dizendo que não era, ele está dizendo que eu purifiquei. A partir de agora, o meu sangue derramado na cruz do Calvário comprou toda a humanidade. Eu purifiquei, eu carreguei sobre mim a impureza, a imundícia, o pecado de todos eles. Não torneis impuros aquilo que eu purifiquei. Então o seu alvo agora é todos eles. Seu alvo agora é levar o evangelho. E a partir daí você tem alguém com uma nova visão, que é exatamente o que a gente está tentando desenvolver. Visão espiritual, olhar global, olhar além do seu umbigo, olhar além da ponta do seu nariz e ver que existe todo um mundo que foi comprado pelo sangue de Cristo e ver que existem pessoas que estão vivenciando situações diferenciadas que muitas vezes para você não são nada, mas que para elas são decisivas, que para elas são muito importantes e são muito difíceis. E você precisa ter empatia, se colocar no lugar delas, né? Tentar olhar a partir da visão delas, tentar entender a dificuldade delas e tentar ajudá-las, tá? Compreendê-las para tentar ajudá-las. Aí ele vai desenvolver aqui estágios da visão, tá certo? A visão tem 3 estágios, conforme vai desenvolver aqui. Perseguindo a visão, vai falar de bons conselhos, execução da visão, visão especial, a grandeza da visão. Vai desenvolver todos isso aqui. Primeiro, o quadro na tela. Nós temos a visão de águia. Isso aqui, muitas pessoas já ouviram a pregação lá sobre a águia, né? Então, tem aí, só para aproveitar um pouquinho disso aí. A visão de águia,
a visão de galinha e acrescentar ali até um avestruz, que enfia a cabeça na terra. A águia, conforme colocado aí, inovação e mudança, desenvolvimento sustentável. Veja que nós somos imperfeitos, só que existe uma vantagem em nós percebermos a nossa imperfeição e termos a humildade de sermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Uma vez que você percebe a sua imperfeição e a sua insuficiência, e você se submete ao Espírito Santo de Deus, você é sensível ao chamado dele, você consegue um aperfeiçoamento constante, uma progressividade, a ponto de que quando você chegar ao seu ministério, você vai ser muito melhor do que quando você começou. Agora, quando você se acha, e às vezes você não declara, mas você se acha autossuficiente, tanto que você não ouve conselho, tanto que você não busca, né, a opinião das pessoas, porque a sua opinião é a melhor do mundo, você é o mais qualificado para isso, é onde você congela, você está estagnado, tá certo? Você pensa que chegou ao ápice, na verdade você está desatualizado em relação àquilo que é necessário. É o problema de uma pessoa que tem maturidade, só que a sua maturidade ela não é flexível a adaptações. Ela pensa, não, eu já vivi tudo isso, eu já aprendi tudo isso, já está bom. Pronto, você congelou. Então, conforme o tempo vai passando, você está cada vez mais desatualizado. Você foi muito bom para aquela época. Que nem a pessoa especialista em datilografia. Ela poderia aproveitar o conhecimento de datilografia dela e acrescentar isso, se ela for flexível às mudanças, à informática, conhecimentos de computação. Porque datilografia é datilografia, teclado continua sendo teclado. Só que aí ela tem que saber que ela não está mais diante de uma máquina de escrever, né, com um carretel de tinta lá, e a folha, tal, aquele pancadaria. Não, agora, meu irmão, um teclado. Se for teclado da Dell, não faz nem barulho, né? Aquela coisinha bem, né, maravilhosa. E uma tela, se for de última geração, é uma rapidez extraordinária. Você clica e abre os documentos, o computador às vezes que pensa por você, né? Você pensa em abrir, já está aberto, você até se assusta. Então, quando você olha para essa realidade, você pode pegar uma habilidade que você desenvolveu lá atrás e encaixar nessa situação, desde que você seja flexível à mudança. Mas se você congelou, estagnou, você até tem uma história para contar, mas você não tem uma realidade no mundo de hoje. Isso é interessante, a gente vê muito isso no ministério. Né? Você olha para a situação dele hoje e você vê quase como um fóssil humano, né? Sim. É uma coisa assim, você fala, meu Deus do céu, como é que essa pessoa não percebeu que mudou? Ninguém usa chapéu mais, ninguém usa mais bengala, essas coisas ficaram no passado. Teve um tempo que, meu Deus, você não tinha TV, você usava chapéu, você, né, ia para a praia de terno. Meu irmão, mudou. Não é que Deus mudou, Deus é o mesmo, mas a sociedade muda. Então você precisa entender que algumas coisas não vão estar mais do jeito como você idealizou. Que foi o grande problema que os judeus tiveram com Cristo. Os judeus, eles idealizaram o Messias. Então, a partir da interpretação que eles fizeram da lei, eles idealizaram o Messias. O Messias vai ser assim. Ele vai vir num cavalo branco, vai abrir os céus, vai destruir o Império Romano, vai estabelecer o trono de Davi, e a gente vai ficar tudo bom na fita, porque cada um vai governar uma província, vai fazer acontecer. Aí veio o Messias. Como é que o Messias veio? Nasceu numa manjedoura, viveu em Nazaré, foi, né, filho adotivo de um carpinteiro, depois foi se batizar com João Batista, depois chamou pescadores para ser seus auxiliares, né, um era cobrador de imposto, o outro era, mas maioria pescador, e andava a pé para todo lado, subindo e descendo o morro. Entrou em Jerusalém, veio do cavalo no jumento. No jumento. Olha o Messias aí. Aí, para muita gente, não dá, tá muito diferente. Esse Messias aí, não, que é isso? Você tá doido? Não, o Messias é um rei numa carruagem, numa roupa, né, com fios de ouro, uma coroa. Não, meu irmão, vai ter um momento em que ele vai de fato, só que vai ser no estabelecimento do reino milenial. Agora não, agora é o Messias sofredor, que veio dar sua vida em favor de muitos. Aí o que acontece? Jesus deixou muito claro para eles, eu sou o Messias e a minha missão é essa. Eles não quiseram, paciência, nós quisemos, nós aceitamos. Todo aquele que aceitou, né? Infelizmente, né?
Essa vaidade pegou eles. Aí a visão da águia é a inovação, mudança e desenvolvimento. A visão de galinha, mais do mesmo, estagnação, que ele coloca aí, né? E o avestruz é a reatividade, a mudança, a resistência, a irrelevância que ele coloca aí. Aí ele coloca os traços, né? Galinhas não voam, a águia voa alto. A galinha caça, a águia é caçadora. A galinha tem olhos laterais, a águia tem olhos frontais. E aí vai diversas características, vai estar disponível para vocês. Mas só para ilustrar que a galinha está preocupada ali só com aquilo que está diante de si, né? Aquilo que é do seu contexto ali apenas, né? Catando ali uma minhoca, catando uma sujeira, uma coisa ali, um resto de comida, só naquele contexto, né? Na visão lateral, olhando aqui essas oportunidades do momento. Enquanto a águia voando alto, ela tem uma visão global. Então é somente para isso, para você perceber a galinha com a sua visão bairrista, né? Onde você tem aquela pessoa que só sabe observar as coisas do seu pequeno contexto, seu pequeno mundo, e a outra que voa alto para observar mais longe, vendo que ela precisa ter uma iniciativa para ir além, para alcançar objetivos maiores. Mas tem um exemplo na Bíblia de galinha, não tem? Tem isso. Aí é a questão de você saber o que você está usando do símbolo, que nem a serpente. Num lugar, a serpente simboliza Satanás. No outro, Cristo diz, a astúcia da serpente é útil para vocês. Então pega só isso aí. Assim também é da galinha. Então eu quis fazer com vocês o que a galinha faz com seus filhotes. Então é nesse aspecto positivo. Exatamente. Então tem esse aspecto positivo. Nesses pontos da visão, veja, aquilo que a gente tem a desenvolver, eu gosto sempre de colocar ela atrelada a um texto bíblico. Aí o texto bíblico máximo, para você entender qual é o valor da visão. Ora, a fé é a certeza, o fim do fundamento, né? Como dizem outras traduções. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Por que você espera? Porque você ainda não tem. Não está com você ainda. Não está de posse de você. Então, como é que você está em relação a isso? Você está esperando. Você crê que vai chegar, por isso que você continua esperando. E quem alimenta essa certeza? A fé. A fé não é um salto no escuro. A fé é um relacionamento com Deus garantidor. Então, porque Deus é Deus, eu tenho fé. Então, por causa da natureza de Deus. Por causa do garantidor que é Deus. Então, só pode ter uma fé sobrenatural porque existe uma fé natural e uma sobrenatural. Fé natural, as pessoas até desvalorizam. A fé natural. Se você perde a fé natural, você põe uma corda no pescoço e se enforca. Porque a fé natural é o seguinte, olha, eu acredito que se eu conseguir trabalhar, eu junto dinheiro e compro uma casa. Se eu conseguir ser responsável com essa pessoa, amoroso, eu tenho um casamento. Se eu não machucar ninguém, ninguém também machuca, consegue conviver. Se eu não andar de noite na estrada velha Itapecerica, ninguém me rouba. Então você tem essas certezas, mas que não são tão certas também, né? Mas você acredita, você tem essa fé natural. Então, se eu fizer direitinho aqui, eu consigo passar pela vida e chegar numa velhice e talvez até morrer feliz, né? No meu sítio, jogando milho para as galinhas. Então, você tem essa fé natural. Quando você perde essa fé natural, você perdeu tudo. Aí você fala, não faz sentido, a vida não faz nenhum sentido, eu não tenho nenhuma importância. Aí você se depara com Jean-Paul Sartre, não há sentido na vida, não há significado, não há propósito. Invente o seu propósito, porque não há propósito nenhum. Você é um acidente da natureza, é um coquetel da morte. Darwin, evolucionismo social, você veio de uma ameba. Isso é mero processo evolutivo, né? Nietzsche, a religião e a moral é somente uma forma dos fracos limitar os pobres. Marx, a tua religião é uma mentira, é uma forma do clero enganar o povo, né? Sartre, não há sentido na vida. Você está aqui por um mero acaso, um acidente, né? Então, um acidente matemático. Você também, se você morrer também não faz nenhuma diferença, né? Então, você pega esses caras, você juntar, é o coquetel da morte. Você não tem mais nenhum propósito. É melhor você dar um tiro na cabeça, você está gastando seu tempo. Então, quando você olha para esse contexto é desesperador. Aí você entende a sociedade, que você tem grandes líderes, às vezes, que poderiam ajudar as pessoas que não têm tanto acesso à informação, mas eles estão se alimentando do quê? Disso. Aí produz que tipo de lideranças?
Por que o cara vai ser moral? Por que o cara vai ser ético? Por que o cara vai agir corretamente com os outros? Não, é melhor ser um psicopata que nem Hitler e construir lá uma ideia de que vai fazer o terceiro Reich e mandar em todo mundo e matar as pessoas. Ou Stalin pega os caras, manda para o fronte de batalha sem arma. Eles são balas humanas. Porque a vida é um número, né? Então, faz sentido nenhum. Aí você entende porque que a humanidade entrou em colapso nessas situações. E você entende quais são as bases da sociedade. Quando você tira Deus, você tira a palavra de Deus da sociedade, isso aqui vira um caos. Isso aqui vira um inferno na terra. Né? Eu até lembro daqueles salmos, né? Retira a tua respiração e eles morrem. Então, onde você percebe que o Espírito Santo de Deus, ele presente na humanidade, mesmo a graça comum, presente a todos os homens, ela torna a vida das pessoas, mesmo que elas não sejam salvas, elas têm uma vida social muito melhor. É onde entra o contexto da fé, e entra o contexto do Deus garantidor da fé, e entra o contexto da fé natural. A pessoa tem uma fé natural, por exemplo, a pessoa tem um conceito, mesmo que vago, de que existe um Deus que pune. Existe um Deus, eu não conheço esse Deus, eu não adoro esse Deus, mas em algum lugar existe um Deus. E ele pune. E ele é um Deus que se ira contra a injustiça. Então você tem, às vezes, esse conceito. Às vezes é um conceito muito vago, mas ele está no âmago do seu ser e ele te impede, às vezes, de cometer as maiores atrocidades. Quando você... Eu estou falando de modo geral, tá? Não eu, você, não individualmente, mas de modo geral. Quando, às vezes, uma determinada pessoa pensa, chega na mente dela o desejo, a péssima ideia de cometer, às vezes, um crime, algo horrível, algo terrível, algo macabro, e ela tem um vago pensamento que ele ouviu da avó dele, do pai dele, do avô dele, ou numa igreja, de que existe um Deus que pune. E ele fala, não, melhor não arriscar. Vai que existe mesmo. E aí você tem a situação onde a lei positivada, o código positivado, não limita ninguém a cometer crimes. A lei impedir alguém a cometer um crime? Nem pena de morte. O cara vai lá e faz, mesmo assim. Então a única coisa que limita a ação humana para se degradar totalmente é sim uma consciência de Deus. Tanto que tem certos filósofos que, sabendo do poder desse conceito, apelam para o chamado deísmo. Eles dizem, olha, existe um Deus sim, que criou todas as coisas, que é de fato um Deus irado, punidor. Nós não conhecemos ele, nós não nos relacionamos com ele, mas ele existe, está em algum lugar. Ele criou isso aqui, deu corda e deixou funcionando. Né? Ele não interfere toda hora nas coisas, mas ele está lá, ele existe. Por quê? Porque é um conceito que limita essa degradação, que limita essa destruição. E aí quando a gente traz para cá, você vê a fé natural. A pessoa acredita na vida, acredita no progresso, acredita na melhora, acredita na felicidade, de alguma forma, de algum modo. No aí jogo ela... da Mega Sena? No joguinho da Mega Sena também? Até nisso, mas aí é uma situação mais de se auto-iludir, é um auto-engano. A Mega Sena é o seguinte, eu tenho certeza de que alguém vai ganhar, que é o organizador. Depois que ele ganhou várias vezes, ele pega uma parte e entrega para algum, né, perdão a palavra, para algum otário. Porque através daquele otário que ganhou, ele alimenta o desejo de todos os outros. Então tira de todo mundo, a gente enche os bolsos, pega um pouquinho e dá para um otário. Porque aí, quando ele ganhar, aí todo mundo, nossa, ele ganhou. Aí então, o que a gente poderia alimenta o sistema. Um exemplo bíblico dessa fé natural poderia ser a fé de Pedro quando disse, Senhor, posso ir ter contigo? Quando ele vê Cristo andando sobre as águas, é mais que isso. Porque ele está vendo algo que rompe que rompe o natural. É o sobrenatural. É o sobrenatural e o que acontece? Tanto que ele pergunta para Cristo. É a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Não conseguimos pescar nada, mas sobre a tua palavra. Aquilo que ele estava fazendo ali não é só um ato de fé, mas um ato de responsabilização. Ou seja, o Senhor é responsável por isso aqui. Se o Senhor passar vergonha, vai ser pior para o Senhor. Sobre a tua palavra, ou seja, eu sei que não tem peixe em lugar nenhum, que eu já pesquei aqui, pesquei ali, pesquei lá, eu não sei para onde eles foram, mas sobre a tua palavra, ou seja, você se responsabiliza? Então eu vou lá.
Aí quando ele foi, quebrou a cara, porque veio tanto peixe que ele teve que chamar a gente para retirar. Então, é isso que você ganha por você agir em cima da palavra de Cristo, se cumpre. Então, quando você vê essa situação, vê, Jesus rompeu o natural. Um homem andando sobre a água. Nunca vi isso. Aí ele pergunta, posso ir? Por quê? Se você disser que eu posso, eu vou. Então eu posso colocar isso como fé sobrenatural. Sobrenatural. Porque aí ele está confiando no Cristo. Biblicamente, lembra de algum texto que fala da fé? Não, a fé natural não tem uma descrição direta. O que a gente faz é inferência. E o texto de Marta de Názaro falou, eu sei que vão ressuscitar nos últimos dias. Aí é uma fé no texto. Então, mas Jesus falou, eu sou a ressurreição. Então, aí já entrou... Ele trouxe para cá. Então, enquanto ela cria na promessa, a ressurreição dos últimos dias, Jesus diz, não, a ressurreição é agora, eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele trouxe aquilo que estava para o escatológico, para o futuro, ele trouxe para o presente. A fé dela era também uma fé... Era uma fé no texto, na Sagrada Escritura. Então, eu sei que vai ressuscitar no último dia, tal, ou seja, eu creio no texto. Aí Jesus disse, não, eu sou o texto. Então, você está crendo no texto? O texto está aqui. O Logos, né, o verbo divino. Dá a entender que é uma fé natural, que Jesus já... Não, natural é o seguinte, por exemplo, Judas Iscariote, ele traiu Jesus, ele foi até o lugar, jogou as moedas, o pessoal disse, ele falou, traiu um justo, os fariseus falaram, problema seu. Ele jogou as moedas e foi se enforcar. Acabou, não tem perspectiva. Acabou a fé, não é só a fé sobrenatural que se foi ali, foi a fé natural. Falou, a minha vida não vale mais nada. Eu não suporto viver com isso. Aí se ele tivesse a humildade de chegar até Cristo e se arrepender, pedir perdão, isso, ele negou a Cristo, mas ele foi, aliás, ele negou a Cristo, depois ficou um tanto receoso, mas Jesus chegou até ele se reconciliou. Mas Judas, ele preferiu pôr um fim, porque ele falou, minha vida não tem mais como, não suporto. Eu matei um justo. E não foi assim, não, eu traí o Filho de Deus. Ele falou, não, eu matei um justo. Ou seja, Jesus para ele é só um homem justo que não merecia aquilo. Pode falar. Jesus falou Então, assim, eu espero contribuir, assim, o que é colocado como fé natural é que Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que dá às suas criaturas, né, aos filhos ele dá o Espírito, ele otorga o Espírito Santo, mas às suas criaturas, ainda não tendo se tornado filho de Deus, a capacidade de veja, isso é uma capacidade do cérebro. Quem estuda, gente, o corpo, desculpa, não tem como não acreditar no Deus. É achar verdade. que a gente veio de um coacervado. Maravilha. É antes de uma ameba, viu? Duas proteínas juntas. Olha só. Você tem que ter mais fé para ter isso. Mas então, o nosso cérebro tem uma habilidade de apagar, né? Não é apagar, mas é como diminuir, assim, isso é inconsciente, né? A gente não tem consciência, a gente não faz o que quer, tem a ver também com temperamento e tudo mais, mas é algo, como o Júlio falou, muito sabiamente, senão a humanidade ainda se extinguiria. Você imagina a pessoa no extremo sertão, chupando mandacaru, beber água e comendo farinha, ou como aquela coisa que você compartilhou, Misael. E a pessoa mesmo assim, mas aí também já tinha a fé, a fé espiritual. Sim. Mas assim, o ser humano, ele consegue não se autoexterminar porque ele acha que vai haver um amanhã. Porque ele continua, né? Porque ele continua. Ele tá acha tudo que vai haver um contra. amanhã. Ele acha, e isso é uma capacidade do cérebro apagar um pouco o pensamento de eu vou sair você assaltado, eu vou sair você violado fisicamente, violentado, vão roubar tudo que eu tenho. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Deus deu a sua criação essa habilidade. E outra coisa que você falou que eu acho muito significativo também, que é a questão da gente, assim, por que existe, mesmo sem entender porque o senso da moralidade, a moralidade assim, é inerente, assim, até um certo limite, nessa percepção de eu não vou destruir, eu não vou porque eu não quero para mim. Algumas pessoas nascem desprovidas disso, é um defeito e é um transtorno de personalidade. É o que? É o que você falou.
falou, é a psicopatia. E você já percebe em algumas crianças, a criança que ela não sofre com o sofrimento alheio, não tem empatia, não sofre com a dor de um bichinho, mata o bichinho e tem prazer em matar. Então, mas Deus, isso é um transtorno, isso é a exceção, gente. O ser humano, ele nasce com a percepção de que o outro sofre. E isso é natural. Olha como Deus é misericordioso. Ele dá isso às suas criaturas. Vou aproveitar a oportunidade, vou aproveitar o gancho. Quando a senhora falou dessas patologias, essa psicopatia, esse defeito, por exemplo, situações em que eu pelo menos tenho tentado pensar acerca disso, em que Deus cria muitas vezes um contexto para enquadrar até essas pessoas com defeitos. Por exemplo, você vê na lei, você olha para a lei e você pensa, nossa, mas a lei é tão dura, a lei é tão limitante, né? A lei às vezes é tão intransigente, e às vezes a gente, pelo menos eu tenho tentado pensar acerca disso, que Deus às vezes, olhando de modo global, geral, ele olha, Paulo por exemplo fala, né? Para aquele que é puro, tudo é puro. Uma pessoa tem uma visão límpida, correta do mundo, equilibrada, então ele sabe lidar com essas coisas. Mas para pessoas limitadas, e tem pessoas que têm limitações mentais terríveis, Deus cria às vezes situações na qual aquela limitação é para o bem dela. Então ela é limitada por Deus às vezes na sua ação, até para o seu próprio bem, até para a sua própria correção. Mesmo ela tendo que, decorrência do pecado, o pecado entrou na humanidade. Então, quando o pecado entrou, vão ter inúmeros defeitos, inúmeras consequências, inúmeros desequilíbrios, ou de mental, ou físico, ou fisiológico, diversos defeitos que vão brotar, né, decorrência do pecado. E quando a gente olha isso, porque se você olhar, por exemplo, uma pessoa com uma limitação dessa, para a sociedade, ela tem que ser isolada. Por quê? É um risco. Agora, como é que Deus lida com isso? Às vezes você vê a lei. Por que Deus limita, às vezes, a ação do homem através da lei? Aí você entra, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Não. Você pensa, poxa, Deus é chato. Não, meu irmão, Deus está criando um ambiente onde até uma pessoa com essas limitações, se ela se submeter, ela consegue viver, ela consegue conviver. Perfeito, nossa, para nós ajuda. Se eu não tenho uma limitação interna, se o meu interior não dá, eu me submeto a uma contenção exterior. Olha, exatamente. Que maravilhoso. Porque você vê, se você às vezes pensa, meu Deus do céu, mas precisava. E Deus sabe, meu irmão, por que precisava. Você às vezes olha e tira por você mesmo. Fala, não, mas eu não preciso de nada disso. Tá, só existe você no mundo, né? Não tem outras pessoas com outras necessidades, com outros problemas. E aí, só para passar rapidinho essa questão do estágio da visão, que a gente vai continuar na próxima aula, mas muito boa contribuição, viu? Muito obrigado. Aí você vê estágio da visão, eu cito aí pra gente, ó, estágio da visão. Primeiro, eu cito Mateus 8, 9 e 10. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. E aí, o que está falando aí? Não vou nem ler para não tomar tanto tempo. Mas aquele soldado centurião romano que chega a Jesus, né, para curar o meu servo, que está doente em casa. Jesus diz, eu vou à tua casa. E ele rebate, não, você não precisa. Só se disseres uma palavra, ele será curado. E aí, quando você pega o exemplo dele, o que Jesus faz? Coloca ele em comparação com aquilo que ele tem observado. Tudo aquilo é pensado. Então, ele instiga mesmo aquela situação. Porque é uma situação exemplo. Enquanto vocês, eu estou com vocês todo dia, estou fazendo milagre, estou libertando endemoniado, estou realizando maravilhas, e vocês continuam resistindo. Esse estrangeiro, né, que não tem contato nenhum comigo, com a lei de Moisés, nada disso, ao ele ver a atuação de Cristo, ele disse, se eu, sendo homem, limitado, carnal, falho, eu tenho poder de mando, de autoridade, eu mando um soldado, ele vai, outro vem, ele vem, quanto mais tu, quanto mais o Senhor, quanto mais Jesus, com esse poder, com essa autoridade, com essa glória. Aí ele diz, não, Senhor, você não precisa ir lá. No nível em que o Senhor está, só dizer uma palavra. Aí você entra a visão, que é onde ele desenvolve aqui. O que é visão, pelo amor de Deus? É você entender que a grandeza de Deus requer de você um desenvolvimento, uma progressividade no sentido de encarar a obra de Deus nas perspectivas de Deus. Então você precisa sair de dentro da sua autolimitação e começar a encarar na perspectiva de Deus. E aí você fala, não, eu preciso entender que isso aqui tem que desenvolver, tem que crescer, tem que melhorar para a glória de Deus.
para que o nome de Deus seja glorificado, através dessa obra, através desse projeto. E é onde você começa a entender o que é visão. Tá certo? Visão não é, não, eu gosto disso, eu gosto da igreja rosa, então eu tenho a visão de pintar a igreja de rosa. Não, isso é só gosto. Gosto pessoal. A igreja preta, a igreja com uma bola no meio daquele negócio de show. Não, isso é só gosto. Você tem esse gosto e você quer impor esse gosto. Né? Aí vai atender ao gosto da moda, ao gosto do momento. Não, visão é um pouco mais que isso. Visão é aquilo que vem para glorificar a Deus e para ajudar as pessoas. Aí você foi inspirado por uma visão. E aí você vai todo o estágio, perseguindo a visão. Não vou passar agora, que seria um desperdício. São 10 horas e não vai dar tempo. Mas, perseguindo a visão, bons conselhos, que é onde vai orientar essa visão. Execução da visão, texto que eu vou passar aí. Visão especial, onde entra elemento sobrenatural na visão. Grandeza da visão, é onde entra o paradigma. Cristo coloca o paradigma. Qual é o paradigma de Cristo? O mundo. Ide por todo mundo. Olha o tamanho da minha visão. Enquanto eles caem só em Judeia, Cristo diz, não, a Judeia é o começo. Judeia, Samaria e confins. Aí vai Fiji, né? Vai Terra do Fogo, que é lá no extremo sul da América. Vai Bering, lá no extremo da Rússia. Vai para todo lado, meu irmão. Minha visão é visão de mundo, não é visão de Judeia. E eu quero falar um pouco de cosmovisão também, que nem cita aqui, mas eu quero colocar cosmovisão. Mas é para a próxima aula. Vamos encerrar. E próxima aula a gente dá prosseguimento, se Deus permitir. Na visão.